Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre a nova fase do Lanterna Verde. Esse encadernadozinho aqui já saiu outros números, né? Não tá só o número 1, já saiu outros números, mas eu só pude ler agora. Essa nova fase, né, que meio que dá uma continuidade, não é uma continuidade assim certinha, de um quadrinho que saiu anteriormente a essa fase aqui, mas que eu vou comentar hoje, para você entender mais ou menos e falar que quadrinho é esse que é bom você ter lido, para você não ficar viajando muito no que está acontecendo aqui nessa nova fase da tropa. Bora lá! Diferentemente, né, dos outros personagens da DC, o Lanterna Verde dificilmente a gente tem um ponto final na história e no mês seguinte sai uma nova fase com uma história totalmente nova. Dificilmente. A gente viu isso na fase do Geoff Johns, que depois deu uma continuidade dos Novos 52, que depois veio o Renascimento e foi uma história meio que contínua, diretamente e tal, acabou no Renascimento, né, que aí veio a do Grant Morrison, que foi uma coisa bem dependente dele, e agora tem essa nova fase aqui com os roteiros de Geoffrey Thorne. Assim, a pronúncia é excelente, mas vamos lá. Mas no início do vídeo eu comentei que seria bom você ter lido um quadrinho antes. Esse quadrinho também já comentei aqui no canal, que é o Estado Futuro, que é assim como diferentemente de outros personagens, esse Estado Futuro aqui não foi uma coisa assim simples, jogou e vai que acontece alguma coisa, não. Esse Estado Futuro aqui tem alguns fatos que inclusive já acontece aqui nesse primeiro encadernado e que possivelmente vai acontecer em outros números para frente. Então é bom você ler direitinho. Essa aqui ela tá vendo ainda, é bom você dar uma lida nisso aqui. Você vai viajar um pouco, mas quando você começar a ler essa nova fase aqui, você vai entender direitinho do que se trata, de muitas coisas que estão acontecendo aqui, principalmente a parte final. É bom você saber também que nós temos outras duas integrantes dos Lanterna Verde da Terra, né, que é a Jo, né, que inclusive eu fiz o vídeo falando dessa nova personagem, do setor final, e a Kelly Quintela. É uma lanterninha nova, né, meio nerd, que a gente viu ela muito no surgimento dela na Justiça Jovem. Essas duas lanternas verdes novas, elas têm a lanterna delas, né, elas têm a ativação dela diferente. A Jo, a ativação dela não é, também usa força de vontade, mas o carregamento dela na bateria central é diferente. E a Kelly Quintela, ela usa uma manopla verde, ela não usa um anel, ela usa uma manopla. Cara, o quadrinho já começa da seguinte maneira: Hal Jordan, ele já não é mais o líder da tropa, né? O John Stewart. Mas é bom você saber o seguinte: o Superman, ele criou como fosse um grupo, Planetas Unidos. E a gente está no meio dessa reunião dos Planetas Unidos para ver se OA ele vai poder se integrar ou não. Muitos planetas são contra, outros planetas são a favor. No final da votação e tudo, a OA vai poder compor os Planetas Unidos. Mas esse aí é só um detalhe. Deixa eu só dar para vocês poderem entender. Nessa fase aqui, no primeiro encadernado, a gente tem sim aventura e heroísmo de super-heróis que a gente está acostumado a ver no Lanterna Verde, mas aqui também tem já um cunho político. Não é essas coisinhas que a gente vê de hoje em dia, não. Isso aqui é bem relacionado mesmo ao universo da Tropa Lanterna Verde. Tem nada a ver fora de hoje em dia, a realidade, a nossa que a gente vive. Não tem nada não. Isso aqui é o início de uma nova história, de uma nova fase, vamos dizer assim, para a gente entender realmente o que está acontecendo. O principal do fato da história toda é o seguinte: à luz
né, vamos dizer assim, do Lanterna Verde, a bateria central, a luz se extinguiu, a bateria central explodiu. Com essa explosão, OA foi totalmente destruída e esse conselho que estava lá, todo mundo reunido em OA, foi uma tragédia total. Muita gente morreu, muitos lanternas morreram, outros lanternas foram designados para fazer outras missões. Muitos setores de Lanterna Verde foram extintos, que os guardiões, eles extinguiram muitos setores, porque existe um grupo de vigilantes da própria Estados Unidos que vão tomar conta desses outros setores. Então, os Lanterna Verde, a tropa perdeu muitos setores para vigiar. Nessa explosão da bateria central, não só Lanternas Verdes morreram, mas também um guardião morreu. E com o passar do tempo, outros guardiões também vão morrer. Mas o engraçado, o bom do... nem ser engraçado, o bom é o seguinte, que o foco principal da história é saber o que causou a explosão da bateria central. Se foi uma falha, alguma coisa da bateria central, ou se foi um ataque terrorista. Essa questão que é vamos dizer assim, o foco principal desse primeiro cadernado. E aqui a gente vai ter algumas histórias paralelas, relacionadas ainda, né? Não que sejam coisas soltas não, mas relacionado a essa história. Com a explosão da bateria central, alguns Lanternas Verdes foram para mundos totalmente diferentes. E a gente aqui vai acompanhar, inclusive, essa aventura do John Stewart nesse outro planeta que ele se encontra após a explosão. E quem fica em OA é o Simon Bass, a Kelly Quintela e a Jo. E elas vão tentar entrar em contato com outros setores para ver se algum outro Lanterna Verde sobreviveu e possa vir até a OA para poder botar as coisas em ordem, né, reconstruir o planeta. Esse encadernadozinho aqui compila as 4 primeiras histórias, né, de Green Lantern 2021. Só para falar um pouquinho do encadernado, existe um ponto negativo, vamos dizer assim. Não é em relação à história. Isso é coisa minha, tá? Opinião minha agora falando desse quadrinho. Quando a gente fala de OA, da tropa em si, a gente vê que o desenhista é outro, é uma pessoa, o desenho é muito bom. Mas quando a gente já começa a tratar só do John Stewart nesse outro planeta que ele se encontra, na minha opinião, o desenho cai muito. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem noção. Olha o desenho da primeira história, né? Deixa eu pegar uma coisa legal aqui, fala com bastante ação para a gente poder. Isso aqui é quando a bateria central explode. Ó, praticamente é totalmente destruída. E aqui olha só isso aqui. E aqui é o desenho só falando um pouco do John Stewart, cara. Olha aqui, olha isso aqui. Isso aqui não é o John Stewart, cara. Na minha opinião, desculpa. Entendeu? Tem outro desenho aqui também que, nossa, mãe. Cara, eu não gostei. Opinião minha, não gostei. Mas enfim, tirando esse desenho, você vai entender a história. A gente vai dizer que é já um ponto inicial para uma nova ideia da tropa, sem a bateria central comandando tudo, e como os Lanternas Verdes vão poder sobreviver e combater e fazer a justiça com a energia que resta dos seus anéis. E onde estão os outros lanternas que estão espalhados pela galáxia. Esse aqui começou muito bem, foi um excelente ponto de partida para essa nova fase do Lanterna. Já tem outros números, inclusive acho que até o número 2 e o número 3 já. Caso você se interesse, vai na minha, leia primeiro esse aqui, para você entender um pouco que estado futuro é esse, para você começar a entender isso aqui. Mas se você quiser só ler isso aqui, tranquilamente, tem explicando algumas coisas aqui bem no início, você não vai ficar viajando. Só saiba que tem duas integrantes novas na tropa dos Lanternas Verdes, só isso. Sabendo disso,
vai fácil, vai mole, entendeu? O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui.